Nessa videoaula nós vamos ver como que nós resolvemos problemas, situações em que nós temos que aplicar a regra de 3 composta. Nos vídeos anteriores você viu como que a gente faz regra de 3 simples, né? Como que a gente resolve regra de 3 simples. Aqui agora nesses exemplos nós vamos ver como que nós fazemos, como que nós resolvemos regras de 3 compostas. Vocês vão ver que não tem muita diferença da regra de 3 simples. Né? O que vai diferenciar mais é que você vai ter uma grandeza a mais ali para você comparar, para saber se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Mas vamos lá, vamos fazer aqui para a gente poder entender direitinho como que funciona. Então nós temos aqui esse exemplo. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Barreiras, na Bahia. Para quem não sabe, eu sou dessa cidade, tá? Sou de Barreiras, na Bahia, Velho Oeste baiano. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então, nesse caso aí agora nós temos mais de 2 grandezas, né, para a gente poder fazer a comparação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais são essas grandezas aí. Então, vamos lá. A gente vai identificar as seguintes grandezas, ó. Nós vamos identificar a grandeza pintores, né? A quantidade, né? O número de pintores é uma grandeza. Dias também, o prazo para poder se realizar este serviço. E também o número de escolas, ok? Pelo que o problema está dizendo, ó, sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas. E a gente quer saber quanto tempo, no caso em dias, né? Quantos dias vai ser necessário para que uma equipe de 8 pintores pinte agora 18 escolas. Ok? Então a gente identificou aí quais são as grandezas. A grandeza pintores, a grandeza dias e a grandeza escolas, né? O número de escolas, o número de pintores e o prazo ali em dias. Bom, vamos montar aqui então a nossa regra de 3. Veja só, a gente vai montar da seguinte forma. Vamos colocar aqui a grandeza tempo, vou colocar aqui a grandeza dias, dessa forma, grandeza dias. A grandeza dias, vamos ter também a grandeza pintores, né, o número de pintores, tá? Quando a gente coloca aqui. E também a grandeza número de escolas. Vou colocar aqui apenas como escolas. Pronto. Determinamos aqui já as grandezas, agora vamos inserir os valores, né, da forma como eles são apresentados ali para a gente. Bom, a gente sabe o quê? A gente sabe que em 8 dias, uma equipe com 4 pintores consegue concluir este serviço, né, pintar 6 escolas. E aí nós queremos saber quanto tempo, ou seja, quantos dias 8 pintores levariam para pintar 18 escolas. Então o nosso X vai estar aqui, ó, em dias, tá? A gente quer saber o tempo. Em X dias, uma equipe agora com 8 pintores para pintar 18 escolas, ok? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? A gente vai fazer aquela mesma comparação para verificar quais são as grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá? Nós vamos comparar as grandezas com a grandeza dias, porque é nela, na grandeza dias, tá, que está a nossa incógnita. É a quantidade de dias que a gente quer descobrir. Então, o mesmo processo. Tá? A gente vai fazer aqui a setinha. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Novamente, eu digo que a orientação da seta, se é para cima ou se é para baixo, isso aí é você quem decide, tá? A seta geralmente é mais para indicar, para a gente poder, depois de ter feito as análises, saber quais grandezas são inversamente proporcionais e quais são diretamente proporcionais, ok? Agora, se você vai apontar para cima ou se você vai apontar para baixo, isso aí fica a seu critério. Eu coloco para cima porque eu me habituei a fazer dessa forma, ok? Mas vamos lá. Então, orientei a setinha da grandeza dias para cima. E agora vamos analisar cada uma dessas duas grandezas aqui, ó, com a grandeza dias, tá? Isoladamente cada uma delas.
Então, comparando a grandeza pintores com a grandeza dias. Veja só, um determinado serviço foi realizado por 4 pintores em 8 dias, ok? Se este mesmo serviço fosse realizado agora por 8 pintores, a quantidade de dias que nós teríamos iria aumentar ou diminuir? Imagine que você parou para pensar e deve ter respondido que vai diminuir. Por quê? Veja só. Imagine um serviço que, realizado por 4 pintores, é feito, né, é concluído em 8 dias. Este mesmo serviço, igualzinho, tá? Se nós aumentarmos a equipe de pintores, o tempo de realização desse serviço vai diminuir. Então perceba, quando eu aumentei o número de pintores, a quantidade de dias diminui. Ok? Então essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais, porque na medida que eu aumento uma, a outra diminui. Então se elas são inversamente proporcionais, aqui ó, na grandeza pintores, nós vamos colocar uma setinha apontando para baixo. Novamente, relembrando, quando nós temos as setinhas apontando para direções diferentes, então aquelas duas grandezas ali, que as que são representadas pelas setinhas, elas vão ser inversamente proporcionais, o que é o caso dessas duas aqui. Vamos agora analisar a grandeza número de escolas com a grandeza dias. Imagine então também este mesmo serviço, que nessas escolas vão ser realizadas um mesmo serviço, tá? Igual em todas as escolas. Então, para que seja realizada em 6 escolas, tá? Esse serviço foi realizado em 6 escolas e foi necessário 8 dias para realizar este mesmo serviço nessas 6 escolas. Se você aumentar a quantidade de escolas, o que vai acontecer com a quantidade de dias também? Vai aumentar, tá? Se você aumenta a quantidade de escolas, você vai aumentar também o prazo para você fazer este serviço, ok? Com 6 escolas, que é uma quantidade menor, você realizou esse serviço em 8 dias. Se você aumentar a quantidade de escolas, você vai demandar mais tempo para realizar esse serviço. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de 18, se nós tivéssemos um número menor de escolas, tivéssemos 4 escolas, por exemplo. Então, se 6 escolas foram necessários 8 dias para realizar este serviço, se nós tivéssemos 4 escolas, nós realizaríamos esse serviço em menos dias também. Então, se nós aumentarmos o número de escolas, o número de dias aumenta também. Se nós diminuirmos o número de escolas, o número de dias diminui também. Então perceba que essas duas grandezas, dias e escolas, a quantidade de escolas, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Então nós vamos fazer a setinha aqui na mesma direção da grandeza escola, da grandeza dias, melhor dizendo aqui. Então vamos apontar uma setinha para cima. Agora vamos montar a nossa regra de 3. A grandeza que possui a incógnita x, a gente vai deixar ela isolada de um lado da igualdade, tá? E as outras duas razões aqui, ó, a gente vai deixar do outro lado da igualdade. Então, nós vamos ter 8 sobre x, e isso vai ser igual a... Como nós vimos que a grandeza pintores ela é inversamente proporcional, no momento de escrevermos aqui a razão que vai representar ela, nós não vamos fazer 4 sobre 8, como está aqui. A gente inverte. Vamos colocar 8 sobre 4. Então, aqui, ó, 8 sobre 4. Como nós temos essa outra grandeza aqui, ó, ela vai ser multiplicada, ok? Vamos montar essa outra razão e ela vai ser multiplicada aqui. Como essa razão, como a grandeza escolas é diretamente proporcional à grandeza dias, então a gente escreve ela aqui da forma que ela está aparecendo aqui, tá? 6 sobre 18. Agora a gente faz esta multiplicação entre frações aqui e depois nós resolvemos a proporção como nós já sabemos fazer. Então vamos lá, aqui a gente vai ter 8 sobre x, que é igual a 8 vezes 6, que vai dar 48, e 4 vezes 18, que vai dar 72. Nesse ponto aqui, agora a gente resolve como a gente já vinha resolvendo antes, né? Nós aplicamos a propriedade fundamental das proporções. Fazemos aqui a multiplicação cruzada e depois isolamos o valor de x. X vezes 48 vai dar 48x. E isso é igual a 8 vezes 72.
8 vezes 72, eu já vou colocar o resultado aqui direto, tá? 8 vezes 72 vai dar 576. Isolando agora o valor de x, nós vamos ter aqui, ó, x vai ser igual a 576 dividido por 48. E 576 dividido por 48 a gente encontra como resultado 12. Então serão ali, ó, 12 dias para que uma equipe de 8 pintores faça esse serviço de pintura em 18 escolas. Ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Nessa segunda situação, agora nós vamos ter o seguinte. Vamos fazer aqui a leitura do enunciado. Em uma fábrica de peças para caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas, conseguem produzir 4.000 peças, que é a demanda mensal da fábrica. Durante o processo, uma das máquinas estragou, o que fez com que a fábrica decidisse por aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias e o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Qual será a quantidade de peças produzidas nesta situação? Então veja que a gente tem aqui uma regra de 3 composta com mais grandezas, ok? Vamos identificar aqui então quais são essas grandezas. Veja só. A gente tem aqui, como o problema menciona, a gente tem a grandeza máquinas, tá? Número de máquinas, né, no caso. Nós temos também a grandeza dias de produção, né, que eu vou selecionar ali apenas os dias, tá? Entenda que sejam os dias em que essa fábrica produz as peças, né? A grandeza também horas trabalhadas, né? Horas por dia que essas máquinas trabalham. E também a grandeza peças, ok? Então nós temos aí essas 4 grandezas. E ao final a gente quer saber qual é a quantidade de peças produzidas com uma máquina a menos, né? Nesse caso aí, com uma máquina a menos, trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias, ok? Isso quer dizer então que a nossa incógnita, o x, ele vai estar na grandeza, naquela razão lá, que representa a grandeza com o número de peças, ok? Vamos montar aqui e a gente vai entender direitinho como é que vai funcionar. Então nós temos as seguintes grandezas, olha, nós temos a grandeza máquinas, né, número de máquinas no caso, né? Nós temos a grandeza dias, né, que são os dias em que esta fábrica está ativa, né, produzindo. Nós temos a grandeza horas, as horas trabalhadas por dia, né? E nós temos também a grandeza peças, né, a quantidade de peças nesse caso. Feito isso, a gente precisa montar aqui agora, saber como que os valores que o problema fornece para a gente, como que esses valores se relacionam, tá? Então, veja só. Inicialmente, a gente tem aqui dizendo que 3 máquinas trabalhando durante 5 dias, né, ligadas ali durante 4 horas por dia, né, elas produzem 4.000 peças. E aí, devido a um problema, uma dessas máquinas estragou, né, ela parou de funcionar. Então, a fábrica agora vai funcionar com uma máquina a menos. Se eles tinham 3 máquinas, eles vão passar a funcionar agora com 2, né? Com uma máquina menos agora, eles vão trabalhar durante 6 dias por semana, durante 8 horas por dia. E aí nós queremos saber se quantas peças, no caso, né, trabalhando com 2 máquinas durante 6 dias, com 8 horas por dia, qual é o número de peças, a quantidade de peças que vai ser produzida. Da mesma forma que a gente fez o problema anterior, ok? Vamos agora comparar, agora que a gente já preencheu aqui com os dados numéricos, né, as informações numéricas, vamos comparar como cada uma das grandezas aqui se relaciona com a grandeza peças, que é a grandeza aqui que está com a nossa incógnita. Novamente, a gente vai fazer a setinha aqui, né, para indicar, só mesmo para a gente se orientar, e vamos comparar agora. A grandeza horas com a grandeza peças. Veja só, em 4 horas são produzidas 4.000 peças. Se o número de horas por dia, né, o número de horas por dia aumenta, a quantidade de peças vai acontecer o quê? Ela vai aumentar ou vai diminuir?
Nesse caso, a quantidade de peças vai aumentar. Porque se em 4 horas, veja só, em 4 horas a gente produz, essa fábrica no caso, né, ela produz 4.000 peças. Se eu aumento a quantidade de horas, proporcionalmente a quantidade de peças produzidas também vai aumentar. Se a gente também diminui a quantidade de horas, a quantidade de peças produzidas também reduz proporcionalmente com a diminuição das horas. Então a grandeza horas ela é diretamente proporcional à grandeza peças. Então a gente faz uma setinha apontando para a mesma direção desta seta aqui da grandeza peças, ok? Bom, vamos comparar agora a grandeza dias com a grandeza peças. Deixa eu só suspender um pouquinho esta imagem aqui. Pronto. A grandeza dias agora, comparado com a grandeza peças. Veja só, se em 5 dias são produzidas 4.000 peças, em 6 dias o número de peças terá aumentado ou diminuído. Dá uma pausa no vídeo aí e pensa aí rapidinho. Confiando que você fez essa pausa, tá? Então nós vamos responder aqui. Essa grandeza ela vai ser diretamente proporcional. Veja só, vamos pensar aqui. Se em 5 dias vocês produzem, ou melhor, a fábrica produz, né? 4.000 peças, em um dia ela produz 4, em 5 dias, melhor dizendo, né? Em 5 dias ela produz 4.000 peças. Se a gente aumenta a quantidade de dias, a quantidade de peças também vai aumentar, proporcionalmente. Tá? Da mesma forma, se nós reduzíssemos, se ao invés de 5 dias nós tivéssemos 4 dias, nós quiséssemos saber quantas peças foram produzidas em 4 dias, como nós reduzimos a quantidade de dias, a quantidade de peças também vai reduzir proporcionalmente. Então, setinha para cima também, na mesma direção, apontando para a mesma direção, que é a nossa grandeza aqui, a grandeza que possui a incógnita. Agora vamos analisar a última grandeza, que é a grandeza máquinas, e ver como que ela se relaciona com a grandeza peças. Veja só, se com 3 máquinas essa fábrica produzia 4.000 peças, se nós diminuirmos a quantidade de máquinas, a quantidade de peças, também considerando que cada máquina tenha uma igual capacidade de produção, se nós diminuirmos a quantidade de máquinas, a gente vai diminuir também a quantidade de peças fabricadas. Da mesma forma, se a gente aumentasse o número de máquinas, a quantidade de peças fabricadas também iria aumentar. Então acaba que essa grandeza também é diretamente proporcional. Então a gente também coloca a setinha para cima. Então perceba que todas as setinhas estão apontando para a mesma direção, que a seta da nossa grandeza onde está a incógnita, né? Então todas essas grandezas são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que no momento que a gente for montar a nossa regra de 3, for montar a nossa proporção, todas essas razões aqui elas vão ser escritas dessa forma. A gente não vai precisar inverter nada, ok? Vamos lá então. Um detalhe que é importante que eu deixei passar na outra questão é que é o seguinte. A grandeza, a razão que vai possuir, que vai estar com a nossa incógnita, ela tem que ficar isolada em um membro da igualdade, ok? Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. O que importa é que essa razão, a razão que possui a incógnita, ela tem que ficar isolada de um lado da igualdade. As outras razões, conforme a gente for escrever, a gente vai colocá-las do outro lado da igualdade, okay? No outro membro da igualdade, e elas vão estar se multiplicando. Ok? Estou trazendo esse detalhe porque ficou faltando trazer essa informação na questão anterior. Mas vamos lá, vamos montar aqui então. Essas 3 grandezas aqui, ó, essas 3 razões, como essas grandezas são todas diretamente proporcionais, a gente vai escrevê-las dessa forma aqui, sem precisar inverter valores. Então nós vamos ter o seguinte, vamos ter 3 sobre 2 vezes 5 sobre 6 vezes 4 sobre 8. E isso é igual à razão aqui, ó, que está com a nossa incógnita. 4.000 sobre x. Feito isso, agora nós vamos fazer o produto entre essas razões aqui, né? Entre essas frações. A gente multiplica numeradores, depois multiplica denominadores. Ok? Multiplicação de fração é bem tranquilo. Então, nós vamos conseguir o seguinte resultado. 3 vezes 5 dá 15 e 15 vezes 4 dá 60. Então, o numerador vem 60 sobre 2 vezes 6 dá 12 e 12 vezes 8 dá 96. 96 e isso é igual a 4.000 sobre x. Ok? Vou fazer aqui na frente para a gente
ganhar um pouquinho de espaço aqui. Essa fração, esta razão aqui, 60 sobre 96, a gente consegue simplificar. Nós vamos obter uma fração equivalente a essa, tá? Só que com valores menores para facilitar o nosso cálculo. Porque para a gente trabalhar com esses valores grandes aqui, na hora de fazer a multiplicação, 96 vezes 4.000 vai dar um trabalho muito grande. Então vamos simplificar. 60 e 96, ambos os números aqui, a gente consegue simplificar direto por 12, tá? É isso que a gente vai fazer então. Simplificando, tá? Dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, que no caso vai ser 12, né? Então aqui, dividindo por 12 e o 96 também, dividindo por 12, a gente obtém o seguinte resultado. Olha só, 60 dividido por 12 dá 5. 96 dividido por 12 dá 8. Então, obtemos aqui uma fração equivalente com valores mais baixos e mais fáceis também da gente calcular. Então, 5 sobre 8 vai ser igual a 4.000 sobre x. Agora ficou mais fácil da gente fazer esse produto, né? Essa multiplicação. Aqui agora, para a gente poder determinar o valor de x, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. A gente vai multiplicar cruzado e isolar o valor de x em seguida. Então, nós vamos ter 5 vezes x e 8 vezes 4.000. O que a gente vai encontrar como resultado aqui agora? 5 vezes x é 5x igual a 8 vezes 4.000. Vou colocar o resultado aqui já direto, tá? Ora, 8 vezes 4 dá 32. Só que como é 4.000, esses 3 zeros que estão aqui vão acompanhar aqui também. Então, dá 32.000. Isolando agora o valor de x, tá? Nós vamos ter que x vai ser igual a 32.000 dividido por 5. E aí, nós encontramos que x é igual a 32.000 dividido por 5, a gente encontra como resultado 6.400. Ok? Então, são 6.400 peças que serão produzidas por esta fábrica agora. Então, essa fábrica agora, trabalhando com 2 máquinas durante 6 dias, numa jornada diária de 8 horas por dia, ela vai produzir agora 6.400 peças. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui agora uma questão do Enem de 2013. O enunciado dessa questão diz o seguinte: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Ou seja, os ralos que vão ser usados nesse reservatório novo, eles têm mesmo tamanho, eles têm mesma vazão, eles vão ser exatamente idênticos. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, a gente quer descobrir aí, no final das contas, quantos ralos serão necessários para escoar em 4 horas uma capacidade de 500 metros cúbicos de água. Ok? Bom, vamos primeiro determinar, como a gente já vem fazendo, vamos determinar as grandezas desta questão que estão envolvidas nesse problema. Então, vamos lá. Veja só, nós vamos ter a grandeza capacidade, ok? Que ele menciona aqui 900 metros cúbicos e 500 metros cúbicos. Nós vamos ter também a grandeza ralos, número de ralos, ok? E vamos ter também a grandeza horas. Então, temos aí essas 3 grandezas, ok? Passou um pouquinho do ponto aqui, deixa eu apagar e selecionar apenas a grandeza horas. Pronto. Então, nós temos aí essas 3 grandezas. Vamos agora montar aqui o nosso esquema para ver como é que elas se relacionam, tá? E ver também os valores que estão envolvidos aí em cada uma dessas grandezas. Então, veja só, nós temos a grandeza
capacidade, temos também a grandeza horas e temos também a grandeza ralos, né? Que é, no caso, o número de ralos que vai ser usado neste reservatório, ok? Agora vamos ver como que os valores estão se relacionando aí neste problema. Bom, inicialmente, vamos ver aqui em cima, né, no começo do enunciado. Olha só, nós temos ali uma capacidade de 900 metros cúbicos, né, nesse primeiro reservatório. Ele tem 900 metros cúbicos. Ele vai ser escoado em 6 horas, né? O escoamento dele dura 6 horas. E esse escoamento é feito por 6 ralos, ok? E agora, o reservatório novo. O que diz ali sobre o reservatório novo? Esse reservatório novo ele tem uma capacidade de 500 metros cúbicos. Ele precisa ser escoado, esse escoamento dele tem que ser feito em 4 horas. E para que isso aconteça, a gente vai, essa indústria ela precisa fazer esse reservatório com um número X de ralos, que é isso que a gente quer saber. Os ralos utilizados no novo reservatório, aqui embaixo. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então, a quantidade de ralos para que 500 metros cúbicos de água sejam escoados em 4 horas. Lembrando que estes ralos eles são idênticos aos ralos deste reservatório mais antigo aqui. Tá? São idênticos aos ralos que fazem com que 900 metros cúbicos de água sejam escoados em 6 horas. Tá? Em uma quantidade de 6 ralos também. Pronto, já relacionamos aqui os valores que estão informados ali no problema. Agora vamos ver como que as grandezas estão se relacionando. Vamos fazer a setinha aqui na grandeza ralos, que é a grandeza que está com a nossa incógnita. Então, vou fazer aqui para cima e vamos analisar como que as outras grandezas se relacionam com ela. Bom, veja só. 6 ralos escoam, vamos considerar um volume de água fixo, tá? Um volume fixo de água. 6 ralos escoam essa água, esse volume de água, em 6 horas. Ok? Em 6 horas. Se nós agora queremos escoar este mesmo volume de água, só que agora em 4 horas, ok? A gente reduz esse tempo. O que a gente precisa fazer com o número de ralos? A gente precisa aumentar ou precisa diminuir o número de ralos? Pensa bem aí. Nesse caso, a gente precisa aumentar o número de ralos, ok? Imagina só, a gente tem um volume fixo de água, tá? Independente de ser 500 ou 900, considere assim um volume fixo, um volume hipotético, que é fixo. Esse volume de água ele é escoado em 6 horas com 6 ralos. Para que esse mesmo volume de água seja escoado agora em 4 horas, tá? Seja escoado em menos tempo, ou seja, ele precisa ser escoado mais rápido, a gente precisa também aumentar a quantidade de ralos. Então, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Por quê? À medida que eu diminuo a quantidade de horas, diminuo o tempo para que seja escoada essa água, eu preciso também aumentar a quantidade de ralos para que eles deem conta de escoar essa água em menos tempo. Ok? Vamos analisar agora a grandeza capacidade em relação à grandeza número de ralos. Veja só. 900 metros cúbicos são escoados por 6 ralos. Imagine um tempo fixo também, tá? Um tempo determinado, um tempo hipotético ali fixo. E nós sabemos que 900 metros cúbicos eles são escoados por 6 ralos dentro desse tempo fixo, ok? Agora, com esse mesmo tempo, dentro desse mesmo tempo, a gente quer escoar 500 metros cúbicos. A quantidade de ralos para escoar esses 500 metros cúbicos nesse mesmo tempo hipotético, tá? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Nesse caso, a gente pode diminuir também a quantidade de ralos. Porque veja só, se 6 ralos deram conta de 900 metros cúbicos, tá? Dentro de um tempo fixo, afixado esse tempo, se eu reduzir a capacidade de líquido para ser escoada dentro desse mesmo tempo, eu posso também reduzir tranquilamente a quantidade de ralos, porque eles vão dar conta ali, tá? Porque o volume de líquido, o volume de água para ser escoado é menor também. Então eu posso muito bem também diminuir a quantidade de ralos, ok? Da mesma forma que se eu aumentasse, se eu não tivesse mais os 900, agora eu quisesse fazer, sei lá,
1.200 metros cúbicos para ser escoado, né, dentro desse mesmo tempo fixo, eu precisaria aumentar também a quantidade de ralos. Então veja que a grandeza capacidade e a grandeza quantidade de ralos, elas são diretamente proporcionais. Porque quando eu diminuir a capacidade, eu pude também diminuir a quantidade de ralos. Se eu aumentasse a capacidade, eu também teria que aumentar a quantidade de ralos. Então a setinha aqui, ó, é para cima, na mesma direção que a seta da nossa grandeza quantidade de ralos aqui. Tá? E isso daí simboliza que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos montar a nossa proporção, vamos montar aqui o nosso problema para determinar esse número de ralos aí, ok? Vou montar mais aqui embaixo para a gente poder entender direitinho. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui nós vamos montar a razão 6 sobre x, ela vai ficar do lado direito, tá? Do lado direito ali da igualdade, e essas outras duas razões vão ficar do lado esquerdo. Então nós vamos ter, como a grandeza capacidade é diretamente proporcional à grandeza ralos, a gente faz a razão exatamente como ela está aqui, ó, 900 sobre 500. Então, 900 sobre 500 vezes, como a grandeza horas é inversamente proporcional à grandeza número de ralos, ok? Então, aqui na hora da gente escrever essa razão, a gente vai inverter. Nós não vamos fazer 6 sobre 4. Vamos escrever aqui, ó, 4 sobre 6. 4 sobre 6, e isso vai ser igual a 6 sobre x. Aqui agora a gente consegue, se a gente quiser, a gente já pode até simplificar essa razão aqui, ó, esta fração. 900 sobre 500. A gente pode eliminar ali esses zeros, né? Simplificar, no caso, por 100. Dividir por 100 em cima e embaixo. E aí nós vamos ter um número menor, né? Mais simples de ser efetuado os cálculos. Então, nós simplificamos aqui, ó, eliminamos esses zeros. E aí vamos ficar com a seguinte operação. Vamos ter ali 9 sobre 5 vezes 4 sobre 6, e isso é igual a 6 sobre x. Agora vamos operar. Aqui fazendo a multiplicação entre as frações, né? 9 vezes 4 dá 36. E 5 vezes 6 dá 30. Então, 36 sobre 30 é igual a 6 sobre x. A gente pode simplificar também esse valor se a gente quiser, tá? 36 sobre 30. Porque os dois valores aqui a gente pode simplificar por 6, né? Podemos simplificar direto por 6 aqui. Então, dividindo em cima e embaixo por 6, tá? Que é a simplificação que a gente vai fazer, nós vamos obter uma fração equivalente à fração 36 sobre 30, que vai ser a fração 36 dividido por 6 dá 6, e 30 dividido por 6 dá 5. Então, 6 sobre 5 é igual a 6 sobre x. Agora, olha só, a gente chegou nessa etapa, veja que o numerador desta primeira fração é igual ao numerador dessa, é 6. E aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é x. Tá? Isso aqui já nos leva a crer que x vai ser igual a 5, né? Que as duas frações vão ser iguais. Mas vamos fazer mesmo assim, tá? Vamos utilizar a propriedade da proporção, propriedade fundamental das proporções. A gente multiplica cruzado e aí depois a gente isola o valor de x. Veja só, 6 vezes x, vou fazer aqui na frente, ó. 6 vezes x dá 6x, e isso é igual a 5 vezes 6, que dá 30. X vai ser igual a 30 dividido por 6, tá? O 6 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. E isso aqui, ó, 30 dividido por 6, a gente encontra que x é igual a 5. Então, vão ser 5 ralos. Ok? E aí, a alternativa que responde essa questão para a gente, ó, é a alternativa C. Serão 5 ralos. Vou marcar com uma caneta escura, né? Caneta preta. Alternativa C, 5 ralos. Beleza?